O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da saúde bucal infantil. Já trouxemos esse tema algumas vezes e percebemos o quanto é importante a gente continuar falando sobre isso. O quanto as pessoas ainda têm dúvidas e o quanto, de fato, muita gente acha que por ser pequeno, por ser bebê, por ser criança, tá tudo bem, não precisa escovar os dentes. Ou então, é dente de leite ainda, tá tudo certo, né? Mas o preservar e cuidar é o que nós vamos falar hoje no programa. Eu estou tendo o privilégio de receber mais uma vez a cirurgiã, dentista, odontopediatra, doutora Débora Demay. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, vamos começar, Débora. Grávidas, né? A gente sabe que uma das coisas preconizadas pelo Ministério da Saúde é o pré-natal odontológico, Isso né? mesmo. Como quem nos acompanha aí há algum tempo sabe, que antes, né, de ser apresentadora, eu sou enfermeira obstetra e tive, assim, a oportunidade de acompanhar diversas gestantes que tiveram problemas durante a gestação por não levar em consideração, muitas vezes, a solicitação médica de buscar, né, um dentista e avaliar e o quanto uma simples cárie, né, algum probleminha, né, que aí eu vou deixar para quem manja falar, de que fato, né, de que forma as pessoas podem entender o quanto é importante a grávida ir ao dentista. Assim como tu falou, Gabi, a gente precisa ter o pré-natal odontológico. Tanto que pelo SUS, né, pela UBS, a gente precisa ter o pré-natal odontológico, assim como o pré-natal da criança, do bebê, da mãe. Então, é recomendado fazer a cada 3 meses junto o acompanhamento da mãe no dentista. Então, assim, a gente tem aqueles mitos de que a grávida não deve bater um raio-x ou de que a grávida não deve levar uma anestesia. Mas tem coisas que a gente deve priorizar. Por exemplo, se a grávida está com uma dor de dente, a gente vai deixar a grávida ficar com dor de dente até ela ganhar o bebê para depois resolver o problema? Então, não. A grávida pode sim fazer um raio-x, a grávida pode sim levar uma anestesia se for necessária. Claro que tudo dentro dos padrões aceitos. Então, é importantíssima essa questão do pré-natal odontológico. Certo. E essa questão do procedimento da anestesia, só para quem está em casa, né, de repente se sentir um pouco mais confortável, ela é diferente da habitual ou a grávida pode fazer a habitual? Não, é a mesma coisa que uma pessoa não grávida, por exemplo. Então, a gente vê o raio-x que a gente faz numa grávida é o mesmo raio-x feito numa pessoa não grávida. Então, por exemplo, assim, ela recebe a radiação segura, tanto para ela quanto para o feto, assim como a anestesia é dada numa quantidade também segura, mas é a mesma. Só que, claro, a gente tem procedimentos que são necessários ou não. Por exemplo, uma grávida não vai lá tirar um siso, tirar um terceiro molar, porque não tem necessidade naquele momento. Às vezes a gente medica se estiver doendo e espera uma cirurgia para uma pós-gravidez. Mas se não, não. E algumas restaurações, nem todas precisam de uma anestesia, por exemplo. Então, às vezes, a gente consegue aguardar o momento certo para isso também. Certo. Essa questão do pré-natal odontológico que a gente comentou, né, que existe, qual a importância da grávida cuidar da sua saúde bucal e por que isso interfere na saúde do bebê? Interfere muito. Por exemplo, a gente sabe que algumas doenças orais, a gengivite é uma inflamação da gengiva. Quando a grávida, ela recebe muitos hormônios, ela está com muitos hormônios no corpo, ela tem uma gengivite muito maior do que uma pessoa. Então, assim, ela tá com a gengiva sangrenta, ela tá com a gengiva edemaciada, tudo por conta da gravidez. Então, se a gente não cuidar, ela pode evoluir para uma doença maior. E a gente sabe que as doenças orais podem ser predisponíveis a um parto prematuro, por exemplo. Tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não, mas a gente prefere seguir aquela linha de raciocínio de que o menos é mais e não tem o porquê não prevenir para a gente não evitar um parto prematuro, por exemplo. Então, assim, é um mito de que se a mãe tá com uma cárie vai passar pro bebê ou se a mãe tá com uma doença na boca vai passar. Então, assim, a gente quer que a mãe tenha aquela saúde no geral, assim como ela também tenha saúde bucal em dia. Por que não cuidar da saúde bucal se a gente cuida de todo o resto da nossa saúde, né? Com certeza. E eu posso dizer, né, aí como enfermeira, alguém que trabalhou em maternidade, eu já peguei trabalho de parto prematuro por negligência do pré-natal odontológico, assim.
a mãe sentiu dor, aí aquela coisa, né? Entre os mitos, o medo, eu não vou falar nada, porque se disser eu não quero ir, e acabou ocasionando e acontecendo. E não era primeira gestação. Né, que é o que ainda é mais preocupante, né? Na minha primeira eu não fui, então nessa segunda também não vai dar nada, né? Eu costumo dizer que o conhecimento ele traz luz, então uma vez que a gente o tem, a gente não deve, não pode, né? Não deveria negligenciar coisas que são tão importantes, né? Então fica aí essa dica não só para você, de repente você é como eu, né? Já teve 3 filhos, sabe que não vai engravidar mais, mas como o conhecimento ele é demais para ficar para nós podemos orientar, né? Alguém da nossa família, do hall de amizades, né? Às vezes é a filha de uma amiga que está grávida, não custa você questionar e perguntar, e aí, já fez, né, a consulta? E às vezes a pessoa vai dizer, não precisa sim, eu vi um programa, né, que falava, então é importante a gente falar sobre isso. E o legal, Gabi, é que a gente consegue estar orientando as mães, não somente quanto à saúde da própria mãe, mas está orientando para quando aquele bebê nascer. Então, assim que aquele bebê nascer, ele não vai ter dentes, mas ele tem o lábio, ele tem a bochecha, ele tem a língua, ele tem, por exemplo, às vezes os bebês hoje estão precisando de uma frenectomia para auxiliar na amamentação. Então, tudo isso a gente já consegue orientar aquela mãezinha que está ali grávida para quando o bebê nascer. É muito legal. E o dente do neném, né? Quando que ele começa a ser formado? Olha, mais uma pergunta do pré-natal odontológico para a gente já orientar. Então, assim, o dente do bebê, ele começa a ser formado na 4ª semana de vida dentro da barriga da mãe. Então, assim, muitas mães nem sabem que estão grávidas na 4ª semana de vida. Algumas ainda saem, acabam bebendo ou fumam. Então, aquele dente em formação, ele pode sim ser afetado quando o bebê erupcionar o primeiro dentinho. Então, a gente deve tomar o cuidado. Os dentes de leite, que são os dentes descidos, eles começam a ser formados ali na 4ª semana intrauterina e eles vão até um período um pouco maior. O período de formação do dente permanente, ele começa no primeiro ano de vida do bebê e vai até mais ou menos o 3º, 4º ano, 5º. Aí vai muito do próprio crescimento da criança, sabe? Mas a gente tem essa média. Então, muitas vezes a gente pensa, porque o bebê faltou cálcio para o bebê, eu posso dar um cálcio para o meu bebê agora para fortalecer esse dente de leite? Não vai fazer efeito, porque a gente deveria ter tomado as medicações na gravidez que foram feitas e orientadas pelo médico no pré-natal. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal infantil. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Estou falando sobre a mama, principalmente nesse mês tão importante. O que é o câncer de mama? O câncer de mama nada mais é do que uma deformidade no DNA da célula. E com isso ele causando uma multiplicação desordenada das células. Essa mudança no DNA, que pode ser estimulada por algum fator interno ou externo, pode causar o desenvolvimento do câncer de mama. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta, com o nosso hábito alimentar, as nossas atividades físicas, o que nós ingerimos, os alimentos propícios, o hábito errôneo muitas vezes que temos de o álcool, o fumo, o excesso de estresse, o fator emocional, tudo isso pode ser motivo desencadeante para o câncer de mama. Por isso, o câncer de mama é uma doença que, diagnosticada precocemente, tem 100% de cura. O que nos preocupa é quando o câncer de mama extrapola o ducto, quando ele acomete os tecidos adjacentes, onde as complicações podem vir. Mesmo assim, hoje, com a técnica, com a terapêutica que existimos, com as técnicas cirúrgicas,
a sobrevida das mulheres, mesmo em câncer, já um pouco fugindo dos critérios de cura, a sobrevida muitas vezes pode ser longa. Por isso, eu aconselho a prevenção. A prevenção salva e cura. Isso é muito importante, mulheres. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre a importância dos cuidados da saúde bucal infantil e eu estou recebendo a odontopediatra, a doutora Débora Demay. Doutora, em relação à questão do dente da criança, quando ele nasce fraco, isso realmente existe? Isso é um mito, é uma verdade? O pessoal fala muito sobre isso, né? De que o dente é fraco. Muito. Assim como eu comentei ali do pré-natal odontológico, tem alguns fatores que realmente o dente fraco, né? Mas é que, na verdade, o dente é mal formado. Por exemplo, assim, às vezes aquela mãezinha tá com a gravidez, não sabe que ainda tem um bebê, que o feto já tá em formação e principalmente os dentes também. Então, ela acaba, vamos supor, ingerindo muita bebida, muito cigarro. Então, isso também pode afetar o crescimento e a formação dos dentes. Mas, por exemplo, assim que o bebê tem ali por volta de 1 aninho, ele já está formando os dentes permanentes, como eu falei. E é muito comum, até o 1º ano de vida, os bebês terem um febrão, às vezes por uma pneumonia, uma brônquio, por algum problema de saúde. E esse febrão que o bebê tem, ele pode afetar na formação dos dentes. Por quê? Porque os dentes, as células formam os dentes e elas morrem com uma temperatura muito alta. Então, aquela temperatura febril da criança afetou a formação dentária. Então, o que acontece? O dente nasce com algumas manchas, por exemplo. A gente vê muitos dentes lá de trás ou alguns dentes aqui da frente que tem uma mancha meio amarelada no meio, é porque ele é mal formado. A gente chama de uma hipomineralização. E aí, pela falta de mineralização, ele é mais poroso, eu diria. Eu não gosto do termo dente fraco, porque daí a gente bota tudo a culpa no dente fraco, né? Mas então, não. Aquele dente em específico, ele tem uma má formação e é mais suscetível à cárie. Isso também pode ser um fator genético, vamos supor, se você tem, a sua filha também pode ter, ou também é o fator ambiental ali da febre. Então, tem vários fatores que a gente consegue investigar. Mas o dente fraco em si, isso é um boato, assim. Certo. Antibiótico, né? A gente ouve muita gente comentando, assim, hoje eu acho que tá bem menos, né? A informação, ela acaba chegando, mas eu sei de muita gente, assim, que é um pouco mais velha e que diz que tomou na infância e que foi isso que deixou os dentes feios. A gente tem muito, principalmente as crianças que são cuidadas pelas avós, que o antibiótico estraga os dentes. Mas já que tem às vezes bastante avó por aqui, o antibiótico não estraga os dentes, nenhuma outra medicação estraga. O que acontece é que toda medicação para a criança ela é extremamente doce. Então, o fato de a medicação ser doce vai fazer com que a criança não escove os dentes depois, porque é gostoso e se tu deu a medicação, tu não vai escovar os dentes, porque daí tu vai tirar a medicação que tem ali. Então, o ideal é a gente escovar os dentes assim que der qualquer medicação para a criança, porque daí a gente vai tirar todo aquele açúcar que tem da medicação. Por exemplo, se vocês deixarem um antibiótico em cima da mesa, ele vai estar todo melado, vai às vezes até ter formiga. Sim. Então, pensa na boca da criança, a gente deu a medicação, não escovou os dentes, deu comida, um carboidrato, tudo que é açúcar e que pode vir a ter uma cárie na criança. Então, o ideal é escovar os dentes depois do antibiótico, mas por conta do açúcar, tá? Certo. Qual é o jeito certo de escovar os dentes? Vamos lá então. Eu trouxe minha boca para me auxiliar. Eu sempre gosto de cantar uma música para as crianças, as meninas da Gabi sabem. Então a gente tem que fazer de conta, se você está aí assistindo, já fala para a criançada que a escova é um trem. E o trem vai andar no trilho, que são os dentes. Então o trem vai fazer piuí lá atrás e tchá-tchá-tchá aqui na frente.
piuí lá atrás e tchá-tchá-tchá na frente. Repetir esse movimento do trem 10 vezes embaixo e o piuí tchá-tchá-tchá 10 vezes lá em cima. Depois a gente vai fazer um sorriso, pedir para a criança sorrir e escovar de voltinha. Não escovar assim porque a gente acaba tirando a sujeira de um lado e botando para o outro. Então sempre de voltinha esse movimento. E depois o linguão para fora e escovar a língua. A escovação, Gabi, dura na média 2 minutos, sabia? E as crianças vão lá, dente limpo. 2 e minutos. olhe lá. E olhe lá. E qual é o jeito certo de passar o fio dental? Porque muita gente fala que é antes de escovar, tem gente que fala que é depois de escovar, afinal de contas. Então, não tem um estudo comprovado que vai te dizer que deve ser antes ou depois. Mas a gente tem a teoria de que se você escova os dentes depois, então a gente pode passar o fio dental antes e aí depois escova os dentes, porque daí a gente tira a sujeira entre um dente e outro e aí depois a gente escova e limpa tudo. Mas o jeito certo de passar o fio dental não é entrar o fio só um pouquinho até a parte do dente. O fio tem que alcançar a gengiva, passar para frente e para trás e tirar. Não é só inserir, a gente tem que ver que o fio tem que ir lá na gengiva, lá perto da casinha do dente e sair. Repetir esse movimento em todos os dentes da criança. O que eu ouço de algumas pessoas que não usam o fio dental é que quando fazem isso, sangra a gengiva. Sangra, isso. E aí muita gente fica com medo, tipo assim, e aí eu já ouvi de uma dentista que já cuidou dos meus dentes, que quanto menos tu passa e tu vai passar, mais vai sangrar. Então, se tu tem esse hábito constante, não vai sangrar, isso é verdade? É verdade. É isso que eu ia dizer, a gente sempre tem isso. Quanto mais sangra é porque tem menos fio dental. Então, tu precisa passar muito fio dental para sangrar menos. Só que não é passar com força. O que acontece? Por que sangra? Quando a gente passa não passa o fio dental, ficam os alimentos perto da gengiva. E aí tu vai deixando, vai acumulando a sujeira, o biofilme. E aí quando tu vai passar o fio para retirar aquele biofilme, a gengiva tá inchada, ela tá machucada, ela tá com uma gengivite. Então ao tirar ela vai sangrar. Mas se tu tiver esse hábito rotineiro todos os dias, tu vai observar que a tua gengiva vai parar de sangrar. E não adianta o sangue, a gente sabe, né, que tem alguns sangues que são do bem, né? Como da menstruação, é verdade. Enfim. Mas não adianta, eles sempre causam desconforto e um incômodo, né? E eu percebo que às vezes, esses dias, nós estávamos com algumas mães e estávamos falando sobre isso, sobre as dificuldades, né, dos filhos, quem tem filho adolescente, meu Deus do céu e tal. E aí uma delas falou, a minha não pode nem ver fio dental, porque cada vez que eu vou passar, o meu sangra. E aí ela diz, eu nunca vou usar fio dental, porque toda vez que a mamãe usa, sangra. Eu não quero que meu dente sangre. Eles têm bastante esse remorso, assim, pelo sangue. Sim. Mas a gente tem que explicar que Exatamente. faz parte. Quando a gente faz na consulta, eu sempre digo que o nosso dente ao redor é sangue, por causa que é gengiva. Então, tanto que quando o dente amolece e cai, sai sangue, porque é normal. Certo. Dente de leite dói quando tem cárie? Dói. O dente de leite dói tanto quanto o dente de adulto, porque o dente de leite também é inervado, ele também tem o nervo, popularmente dito, que é a polpa. Então eu trouxe aqui pra gente ver, e assim como o dente permanente, o dente de adulto tem a polpa, o dente de leite também. E a cárie num dente de leite, ela também avança, assim como num dente, né? Então, assim, a gente precisa estar cuidando para essa cárie evitar de chegar à polpa e a criança sentir dor. Então, não é só um buraquinho, não é só um dente que vai cair, não. É aquele dente de leite que faz a função de mastigação, de aguentar a língua dentro da boca, a estética, fala. Então, isso é importante também. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância, os cuidados com a saúde bucal infantil e eu estou recebendo a odontopediatra, a doutora Débora Demay. Doutora, em relação ao dente permanente, que eu acho que essa é uma grande dúvida das mães, porque, tipo, no caso da minha, caiu um dentinho só, né? E aí ele já tá na metade, assim, crescendo. E aí, o dente permanente, ele não tem a mesma coloração do dente de leite. E aí, parece assim que esse dente está vindo numa coloração mais escura, diferente. É normal esse dente ser de uma cor diferente? É normal. A gente recebe bastante dúvidas sobre isso, porque a coloração é muito diferente. É os dentes todos brancos e aquele permanente amarelo. Então, o dente de leite tem esse nome porque ele tem a coloração de leite.
E ele, em termos para vocês entenderem, ele tem menos material dentário. Eu sempre digo isso, porque ele é feito para cair. O dente permanente, ele é feito para ficar o resto da vida na boca da criança. Então, às vezes, as mães escovam aquele dente e fica amarelo igual. Mas é porque a cor dele é daquela cor. Ela é mais amarela do que o dente de leite. Que luta, hein? Uma vez eu li que a maçã substitui uma escovação. Isso é verdade? Então, por quê, né? Eu recebo muito isso no consultório, que daí as crianças... Porque quando a gente morde uma maçã, o ato de morder a maçã grandona vai fazer com que remova um pouco da sujeira dos dentes aqui da frente. Então, isso existe muito. Muitos pacientes, principalmente os avós, falam: come uma maçã para limpar o teu dente. Mas não, ela não substitui uma escovação, isso é óbvio. Apesar de a maçã, as frutas serem alimentos saudáveis, a gente sabe que é muito preferível. Mas não, a gente precisa fazer a escovação assim como a gente faz quando come umas bobiças, por exemplo. E assim, até porque hoje a educação, a maioria tá meio Nutella. Então, assim, a criança pegar uma maçã e morder, né? É difícil. A maioria já corta, tipo, né? Tudo em quadradinhos. Então, a criança tá comendo maçã, mas ela não tá mordendo, né? Existe uma escova para cada idade? Quanto que a gente deve trocar elas? Existe. A gente deve trocar primeiro, antes de tudo, quando ela às vezes está toda descabelada, né? Que a gente vê aquela escova bem antiga. E quando a criança vai crescendo. Essa aqui que eu trouxe é o ideal para uma criança de até uns 2 anos. É um bebê. Essa daqui a gente usa para uma criança de até uns 6. E essa daqui a gente já pode usar para uma criança maior de 6. Mas se a criança quiser continuar usando até uns 10, 12 anos, essa daqui não tem problema. Porque a gente vai escovar bem localizado aquele dente específico. Então pode continuar usando. Essa questão da idade, né? E em relação à pasta, já vou emendar, né? Outra dúvida. Da outra vez que tu veio, tu comentou sobre a questão da quantidade de pasta, que eu acho que é bem importante se tu puder falar novamente, que as escovas, elas têm uma marcação para isso. Eu não sei se você que está assistindo sabe, eu não sabia. A gente vê que elas são coloridas, mas eu nem imaginava que era para isso, eu achava que era decoração, e olha que interessante. Então, a escova de bebê, se a gente for observar, ela tem só um risquinho aqui no meio. Isso quer dizer que o tanto de pasta de dente que a gente vai colocar para essa escova é só um risquinho. É uma sujeirinha, literalmente, de pasta de dente. Porque aquele bebê, ele não consegue cuspir aquela pasta de dente. Então, essa quantidade é uma quantidade segura. Uma bebê criança precisa escovar também, né, com gente? Pasta de dente de flor, tá, pessoal? Por favor, porque olha, o primeiro programa que tu veio, uma mãe falou assim: nossa, eu vi lá a doutora falando que bebê também escova o dente. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas o dente mal nasceu e bebê tem que escovar, tem, né? Sim, o bebê já deve escovar a partir do primeiro dentinho com escova de dentes e a pasta de dente com flúor, tá? Tem que ter flúor. E aí, o bebê, já vou engatar, a criança maior, vocês estão vendo que essa escova tem essa parte amarela. Então, essa parte amarela é o tanto que a gente vai colocar. Já é uma bolinha um pouquinho maior de creme dental. E as de adulto, as que têm cores diferentes, elas também são pra gente saber a quantidade de pasta a colocar. Por exemplo, a gente escolheria essa parte verde e faria uma bolinha compridinha. Nem muito e nem pouco, mas a quantidade certa. Olha que interessante. Qual é a tua dica aí de cuidados para as férias das crianças? Ai, que coisa boa, né? Agora as crianças estão pegando as férias. Ai, maravilhoso. Para elas, né? Mas então, a gente tem que estar sempre cuidando da alimentação e da escovação. O que eu sempre digo e dou de dica importantíssima para vocês, esse aqui é um kit meu, mas vocês podem estar tendo qualquer kit de vocês. Então, assim, a gente precisa ter nesse kit um creme dental de qualquer marca, mas com flúor, uma escova de dentes e o fio dental. Esse kit vocês podem deixar, por exemplo, na casa dos avós, na casa de praia, na casa onde a criança for passear, na madrinha, porque daí a gente consegue sempre estar lembrando a criança. Fulaninha, não esquece de escovar os teus dentes, ó, o teu kitzinho tá lá, a tua frasqueira, deixa no banheiro, e aí tu sempre tá lembrando de escovar os dentes. Quanto à alimentação, eu sei que é muito difícil agora nas férias, né? As crianças estão sempre comendo coisas fora do horário, mas o que eu digo é cuidar assim como a gente cuida durante o ano inteiro. Então, se puder dar os doces, as bobiças próximo aos horários em que a gente consiga escovar os dentes depois, é o ideal.
Certo, Débora, mais uma vez, muito obrigada. Um último minuto para tu divulgar onde tu atende, Instagram, quem quiser te procurar. Eu que agradeço por estar aqui de novo. O meu consultório, a minha clínica fica na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 1321, do ladinho da Demai Antenas. Meu Instagram é o @DéboraDemai e o WhatsApp do consultório da clínica, quem quiser tirar alguma dúvida. No Instagram eu também recebo bastante pergunta e respondo também, interajo bastante com os meus seguidores, mas o WhatsApp da clínica é o 996427373. Certo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua parceria, pela sua audiência e até o próximo programa.